Pode aplaudir ao Senhor? Queria convidar você a fechar seus olhos, dobrar sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, amém? Pai nosso que está no mais alto céu, Pai, nós santificamos o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no meio de nós. Que a Tua vontade, Pai, aconteça aqui na terra como acontece aí no céu. Pai, nós pedimos, Senhor, que nenhum espinho possa sufocar a semente da boa palavra, o diabo não possa roubá-la, Pai, e que as pedras não possam impedir, Pai, que essa semente crie raízes e gere frutos. Pai, que o coração dos homens e mulheres que aqui estão, que a mente dos homens e mulheres que aqui estão, possam se transformar numa terra boa para receber a boa semente, Pai. Pai, é isso que pedimos, é isso que cremos, em Teu santo nome. Amém? Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Querido, é uma honra poder voltar a essa tribuna e ministrar a palavra para vocês mais uma vez, mais um domingo. E eu não sei você, mas eu acredito que foi impossível todos aqueles que aqui estão não sentirem a presença de Deus através dos louvores que aqui estão. De coração, de sinceridade da alma, quem que está aqui, que realmente consegue dizer que sentiu a presença de Deus através dos louvores aqui? Aleluia. A maioria. Querido, isso acontece porque apenas no ambiente de vida, todos aqueles que estão mortos conseguem voltar à vida. Essa é a dinâmica mais poderosa do Evangelho e eu quero compartilhar ela com você. Da morte para a vida. Apesar de ter muitos irmãos que aqui chegaram, que já creem em Jesus como o único e suficiente Salvador, já estão vivendo a obra salvífica desse poderoso Deus que está nos céus, muitos estão mortos espiritualmente e nem percebem e nem perceberam. Assim como amanhã, quando você sair desse culto e chegar no seu trabalho, chegar na sua faculdade, chegar na sua escola, você encontrará inúmeras pessoas que estão mortas. Esses milhares de pessoas mortas espiritualmente, que nem percebem que estão assim. E apenas no ambiente de vida, apenas exposto à vida de Cristo, essas pessoas podem retornar à fonte da vida de Deus. Por isso eu quero compartilhar com você não só um ensinamento, mas apontar para um caminho que você deve viver durante essa semana, que é entender que você é a resposta para o mundo perdido. Você não só recebeu a vida de Deus, como é responsável por trazer vida àqueles que estão mortos. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, para nós ficarmos bem assembleando: você é um agente de vida para aqueles que estão mortos. Muitos homens e mulheres conseguem viver a sua vida como se Deus não existisse, até chegarem em um lugar como esse, num ambiente como esse, e ser exposta à vida de Deus. Nesse momento, essas pessoas percebem que estão mortas e que precisam novamente serem conectadas à vida de Deus. Por isso, não só você, mas eu também, precisamos entender que a nossa espiritualidade não pode ser resumida entre essas quatro paredes, mas em todos os dias e momentos da nossa vida. Você, quando sair amanhã desse lugar, você precisa continuar carregando a presença de Deus. Você precisa continuar sendo a fonte de vida. Foi assim em todas as vezes que Deus encontrou alguém. E não importa se você acha que você não tem conhecimento suficiente para ser a fonte de vida para alguém amanhã no seu trabalho, na sua faculdade. Eu lembro-me de Paulo, quando foi pregar em Atenas, no Areópago, de frente para os homens mais sábios da época, empíricos e estoicos, pararam para ver Paulo recitar sobre um Deus desconhecido. Diante dos homens mais importantes de todos os intelectuais da época, Paulo, ao apresentar Deus, foi ouvido, e aqueles homens, muitos deles,
queriam Jesus. Eles queriam saber o que era aquele Deus que Paulo estava recitando. Depois, esse mesmo Paulo estava na prisão com Silas. E carcereiros e homens deploráveis, presos, queriam saber quem Deus era. Então não importa se amanhã você vai estar na frente de intelectuais, os homens mais sábios da época, não importa se é seu professor da faculdade, ou não importa se é alguém que acabou de estar na prisão. Não importa a pessoa, importa se você é fonte de vida ou não. E eu quero provar isso à luz da Bíblia. E eu quero que você entenda que somente alguém que entende que é um agente de vida pode trazer vida àqueles que estão mortos. Abre para mim, por gentileza, aqui no telão, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Querido, quando Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Então o homem, o ser inanimado no chão da terra, recebeu o sopro de vida, o ruá de Deus. Então a palavra de Deus diz que o homem se tornou uma alma vivente, porque o homem recebeu de Deus o seu próprio espírito. Assim como todas as vezes que o espermatozoide fecunda um óvulo, novamente o ruá de Deus acontece, o sopro de vida acontece, e novamente uma parte de Deus consegue encontrar uma parte do homem, amém? Querido, Gênesis 2:8 diz assim: depois de ter criado o homem, Deus disse: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. O homem, se você for ler os versículos, foi criado em outros versículos à frente, a descrição da criação, a arquitetura da criação. Mas a verdade é que o homem já estava formado e Deus faz um jardim para colocar o homem lá. Deus coloca no Éden um jardim. O jardim não é do Éden. O Éden é o lugar, é a geografia aonde Deus coloca o jardim para o homem. Eu sei que muitos de vocês foram catequizados na Igreja Católica e aprenderam que tem um Éden, o jardim do Éden. Mas a verdade é que Deus pôs no Éden um jardim para o homem. E esse jardim, ele estava virado para o leste. Todas as vezes que você olhar para o texto bíblico, você vai aprender que todo tabernáculo e todo lugar de relacionamento entre Deus e o homem estava virado para o leste. O tabernáculo estava virado para o leste. O templo, quando foi construído, estava virado para o leste. Quem aqui não lembra de Ezequiel 47, quando Ezequiel recebe a revelação de que um templo foi construído, virado para o leste, para o Mar Morto, e da soleira do templo saía águas, e essas águas, elas iam em direção ao Mar Morto. Então Ezequiel é pegado por um anjo e é colocado dentro desse rio. Esse rio virado para o leste, que exemplifica o lugar, o jardim, a qual Deus sempre construiu para ter relacionamento com o homem, comigo e com você. Quando Ezequiel entra, a palavra de Deus diz que 500 côvados são medidos, então a água bate no seu tornozelo. Quem lembra da Bíblia aqui? A água bate no seu tornozelo. Tornozelo são as pessoas que confessaram a Cristo como único e suficiente Salvador, aceitaram a Ele e creram nele aqui na frente, começaram a vir na igreja e aprender de Deus. Mas a vida com Deus não para por aí se você está estagnado nesse lugar. A palavra de Deus vai dizer então que Ezequiel, junto com o anjo, mede mais 500 côvados. Então Ezequiel é levado com as águas até o joelho. O joelho exemplifica alguém que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, vem à igreja, mas agora começou a viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Esse indivíduo passou pelo primeiro passo e entendeu que precisa orar, ler a Bíblia, jejuar e ter comunhão com a igreja. Agora, se você olhar
esse indivíduo, ele está colocando vídeos, stories no seu Instagram com o seu devocional da manhã. Ele está junto com os irmãos da Nova Vida no relógio de oração, orando pelos enfermos. Ele está subindo um monte. Mas a vida com Deus, meu amigo Diego, não para por aí. Se você creu em Cristo, se você já está vivendo uma vida de intimidade e relacionamento com Ele, mas você está estagnado nesse lugar, Deus tem algo a mais para você. Diga para a pessoa do seu lado aí: Deus tem um lugar mais profundo para você. Então o anjo mede mais 500 côvados e a água vai para os lombos. Os lombos exemplificam aqueles que creram em Jesus, começaram uma vida de oração, leitura bíblica, intimidade e relacionamento com Deus, mas agora começaram a gerar filhos espirituais. Tem muita gente que ora muito, lê muita Bíblia, está jejuando, mas não cuida de ninguém. Se você vem nessa comunidade, você já creu em Cristo, você acredita que foi salvo, se você já começou a viver uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, mas você só olha para o teu umbigo, não cuida de ninguém, não discipula ninguém, Deus tem um lugar mais profundo para você. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa cuidar de alguém. Seja sincero, quanto tempo você tem de cristão? E quanto tempo e quantas pessoas você discipulou e pastoreou ao longo da sua vida? Tem pessoas aqui que já tem mais de 5 anos como cristão e nunca cuidaram, pastorearam ou discipularam alguém. Deus é um Deus que quer que você gere filhos espirituais. Deus não quer só que você creia nele e venha à comunidade. Deus não quer só que você viva uma vida de oração, de leitura bíblica e de jejum. Deus quer que você cuide de pessoas. Deus quer que você pastoreie pessoas. Deus quer que a mulher, a menina que está aqui, que foi pastoreada e discipulada, agora faça isso com outras pessoas. Deus quer que o homem que está aqui, foi pastoreado e discipulado, agora faça isso com outras pessoas. Se você é alguém que não cuida de ninguém, querido, Deus tem um lugar mais profundo para você. Então Ezequiel diz que o anjo junto com ele mediu mais 500 côvados. E então Ezequiel estava num lugar onde não conseguia mais se controlar. Esse é o lugar aonde Deus quer levar você. Um lugar aonde você não tem mais domínio das suas próprias forças, aonde você não toma mais suas próprias decisões, aonde Deus determina aonde você vai e aonde você fica. Eu lembro-me de Paulo nesse lugar aonde ele disse que eu quis ir para a direita, Cristo me levou para a esquerda. Paulo nesse lugar disse que a morte é lucro, porque nesse lugar você não tem medo nem da morte. É esse lugar que Deus quer te levar, irmão. E talvez você chegou aqui, você crê em Cristo, mas você nem vive uma vida de oração, intimidade e relacionamento com Deus. Seu próximo passo é começar a orar, a ler a Bíblia, jejuar, a participar do voluntariado da igreja. E o voluntariado da igreja, querido, não é cumprir uma escala. Eu quero que todos os voluntários dessa comunidade olhem e prestem atenção em mim. Chegou a hora de vocês aprenderem aquilo que é o voluntariado numa igreja. Quando você voluntaria numa comunidade de fé, você não está apenas prestando um serviço à igreja ou ajudando a igreja a executar uma função. Na verdade, Rafa, o voluntariado na igreja, ele é o instrumento mútuo de Deus para discipulado e pastoreio dos irmãos. Você, bonitão e bonitona que está aqui, achou que quando estava se voluntariando, iria exercer uma função, prestar um serviço à comunidade. Mas o dilema e o propósito do voluntariado é fazer com que os irmãos sejam refinados entre si. É por isso que precisa, lá no lugar onde você está sendo voluntariado nessa igreja, alguém não gostar de você. É por isso que precisa, no voluntariado que você está cumprindo aqui na igreja, no serviço que você está prestando, alguém falar mal de você. É por isso que você precisa, no voluntariado que você está participando, ter dissensões, ter brigas entre os irmãos. As brigas são necessárias, sabe por quê?
porque é só assim que o ferro afia ferro. Voluntariado não é cumprir uma escala, não é cumprir uma função, senão a igreja pagava alguém para fazer melhor que você. Voluntariado é para o outro pisar no teu pé, para você precisar perdoar esse irmão. Voluntariado é o outro falar mal de você e você ter domínio próprio para não brigar com ele. Voluntariado na igreja, servir a igreja, é você ser desafiado a demonstrar todos os frutos do Espírito. Porque senão você se tornaria um Buda, ir para o alto da montanha e ficava lá, um ser super evoluído espiritualmente. Como é que você vai demonstrar e ser a vida de Deus para quem está morto amanhã, se você não aprender isso aqui dentro da igreja? Porque quando chegar no teu trabalho, na tua faculdade, vão te afrontar, vão pisar no teu calo, vão falar mal de você. E aí você treinou dentro da igreja, aonde o elo não é gostar ou não gostar de alguém, o elo é amar ou não amar alguém. Porque como nós falamos aqui, o Mateus bem articulou na nossa escola bíblica dominical, é impossível, é inaceitável um cristão dentro da igreja não falar com o outro, ou não perdoar o outro, porque Deus perdoou você. E se você não perdoa as pessoas, você não está dando aquilo que Deus te deu de graça. É por isso que muita gente precisa participar do voluntariado da igreja. Não é para ajudar a igreja não, que a igreja não precisa de ajuda, a igreja de Deus. É para você ser transformado e mudado. Para as pessoas falarem mal de você, para as pessoas pisarem no seu pé e no seu calo, para você aprender que você precisa colocar para fora tudo aquilo que você está aprendendo todos os dias aqui nessa comunidade de fé. Isso é voluntariado. E aí, quando você superar isso, você vai gerar filhos espirituais. Você vai ir a um lugar aonde Deus está determinando aquilo que você faz. Querido, nesse lugar virado para o leste, onde nós lemos que Deus colocou um jardim lá no Éden para Adão, Deus colocou um ecossistema de vida para que Adão aprendesse a viver a vida de Deus. Deus plantou um jardim no Éden. Éden é a terra antes do pecado. No Éden, Deus colocou um lugar para se relacionar com o homem. Assim como aqui na terra, depois de 2000 anos, Jesus colocou essa igreja para você aprender a se relacionar com Deus. A igreja é a expressão do tabernáculo. A igreja é a expressão do templo. A igreja é a expressão de um Deus na terra querendo se relacionar com o homem. É por isso que você que está desigrejado precisa hoje assumir o compromisso de participar de uma comunidade de fé. Deus está esperando você ser refinado pelos defeitos e os erros dos seus irmãos. Isso é igreja. Igreja não é um lugar harmonioso a todo custo, onde todo mundo agrada a todo mundo. A igreja é um lugar que Deus construiu para que nós juntos podemos ser pastoreados e discipulados de forma mútua. Faz sentido ou não? Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu sei que os irmãos estão meio assustados comigo para a semana passada, irmãos, mas fiquem calmos, tá? Eu amo vocês e Jesus também ama vocês. Só qual o problema? Abre para mim lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. O jardim era um santuário para que Deus se relacionasse com o homem, assim como a igreja é o lugar que Deus colocou na terra para o homem se relacionar com Deus. Vai para o 9 para mim, por gentileza. Quem ama a palavra de Deus aqui? Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos, de boas para o alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode passar para o 10? Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. Pode passar? O nome do primeiro era Pisão, e ele circundava toda a terra de Ávila, onde existe ouro. Pode passar? O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão bidélios e a pedra de ônix.
O nome do segundo é Gion, ele circunda toda a terra de Cush. Pode passar. E o nome do terceiro era Tigre, ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. 15. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivar. Deus cria o jardim, coloca no Éden para o homem, mas manda o homem cultivar. O homem tinha que trabalhar. Mas aí, por algum motivo, por causa da graça de Deus, coloca no 16. Ninguém presta atenção nisso, né, irmão? Vocês têm que ler e prestar atenção. Bota no 16. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O homem que tinha sido criado para cultivar a terra, agora recebe o presente de Deus, que ele comeria livremente, sem cultivar, de tudo que estava na terra. Mas como é que diz o ditado? Quem planta, como é que o homem pode colher algo que ele não plantou? Graça. Isso é graça. Graça é Deus dar a você algo que você não plantou, não trabalhou. Você não tem mérito na sua salvação. Deus, desde o Éden, revelou ao homem que lhe daria algo pela graça: o direito de colher sem plantar. Mas aí, algo aconteceu. O jardim era um ecossistema de vida, e a vida estava no jardim e expulsou Adão com a morte. O ambiente de vida sempre vai expelir a morte. É por isso que todas as vezes que um pecador entra dentro de uma igreja, todas as vezes que um pecador chega aqui, ouve esses louvores, é exposto a esse ambiente de vida, ele tem que parar de pecar. É como nós falamos na semana passada, e me desculpe acabar com a diversão de você vir à igreja. Se você é um cristão, mas se eu pegar você e colocar do lado do seu amigo do mundo, e você parece muito mais com ele do que com um cristão, talvez você não seja um filho de Deus. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não se arrepende dos seus erros, a verdade é que você não é um filho de Deus e está caminhando a passos largos para o inferno. Só ainda não percebeu isso. Porque quem é de Deus, quem está inserido em Deus, sabe o que acontece com ele? Ele é expulsado para o lugar de morte. O pecado é tirado dessa pessoa. É impossível um salvo não parar de pecar. É impossível um salvo não ter desejo de se arrepender. Já percebeu que tem cristãos que não querem nem se arrepender dos seus pecados? É porque essa pessoa não é um cristão, ela é um convencido. Ela precisa aprender a viver com Deus. Porque quem é de Deus faz o que com o pecado? Expulsa o pecado. Você pode até pecar, mas vai se arrepender e Deus vai te colocar novamente na rota. Amém? Abre para mim em Gênesis capítulo 2, versículo 4. No versículo 4: este é o registro das origens dos céus e da terra, quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Na origem, Deus fez um lugar para o homem se relacionar com Deus, um santuário chamado o jardim que estava no Éden. E agora Deus fez a igreja para você, homem e mulher caído, se relacionar com Ele. É por isso que Deus vai vir buscar a sua igreja. Você precisa estar na igreja, irmão. Você precisa fazer parte do corpo que Cristo virá buscar. Quem planta, colhe. E o homem sem plantar, colheu a graça de Deus. Abre para mim no versículo 17, por favor. Capítulo 2, versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Volta no 16. Volta no 16. Essa versão não é boa não. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Perceba que antes de Deus falar para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ele fala? Para o homem comer de todas as árvores.
Porque tão pecado era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como não comer das outras árvores. Tão pecado é você que não se arrepende, quanto você que está aqui e não busca uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Deus mandou, você fez, Deus fez a igreja para você se relacionar com Ele. Deus fez tudo, revelou a sua palavra para você se deleitar nele. O que você faz? Você não lê Bíblia, você não ora, você não jejua. Tão pecado quanto é pecar é não se deleitar de Deus, é não se deleitar da fonte da vida. Tão pecado quanto o seu pecado é viver uma vida apenas vindo na igreja e não se deleitando desse Deus, não tendo intimidade e relacionamento com Ele. Quantas pessoas que estão aqui já estão mortas, mas chegaram a esse ambiente de vida, aonde no ambiente de vida, esses que estão mortos novamente irão voltar à vida. Querido, eu quero te convidar a deixar de se preocupar com o seu pecado e começar a se preocupar com a vida de Deus que você não está vivendo. Porque como você pode deixar de fazer algo se você não ama a Deus? Sempre aquilo que você mais ama é aquilo que mais vence, é aquilo que sempre vence. Você precisa amar mais a Deus, comer das árvores do jardim, para que aí sim você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque só alguém satisfeito em Deus pode chegar a Deus sem cobrar Ele algo que Ele não lhe deve. Porque tem muitas pessoas que chegam na igreja e transformam o maior doador do universo no maior devedor da história, porque chegam aqui insatisfeitas e querem cobrar de Deus algo que Deus não as deve. Porque se esses indivíduos chegassem numa igreja como essa, cheios de Deus, oraram, leiam a Bíblia, jejuaram, quando eles chegassem aqui, eles se deleitariam do Deus que está aqui, da mesa que está proposta. Mas a verdade é que você não come das árvores do jardim, você não tem intimidade com esse Deus. Aí quando você chega na igreja, você quer transformar Deus no seu devedor. Parece que Deus te deve, Deus me dá isso, Deus, por que isso não aconteceu? Deus faz isso, Deus me dá. Na verdade, Deus quer que você chegue aqui satisfeito, porque quem chega satisfeito não cobra nada, porque Deus não está lhe devendo, já está tendo. Faz sentido para você? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Glória a Deus. Para Deus é mais importante se alimentar dele do que comer daquilo que o mundo tem para te dar. Antes de você pensar em vencer e renunciar ao mundo, você tem que se alimentar de Deus. Porque só aí fazerá sentido você deixar as coisas do mundo. Para quê? Para viver para Deus. Já percebeu que tem gente que vem para a igreja e começa a parar de fazer as coisas que fazia no mundo? Aí você olha para aquela pessoa, parece que está mudando, mas aquele indivíduo não tem intimidade e relacionamento com Deus. O que acontece com ele no curto prazo? Cai. Porque ele está fazendo na sua própria força, no seu próprio braço. Ele primeiro não se deleitou de Deus, para que Deus faça a transformação na vida dele. Meu irmão, tu não tem mérito nem para parar de pecar, nem para isso tu presta, nem para isso eu presto. Se Deus não fazer a boa obra em nós, quem fará? Você acha que mudou a sua vida? Não foi você, não foi sua própria braço, não foi sua força, foi o próprio Deus que te mudou. Sabe por quê? Porque você não plantou para colher. Deus deu para você, Deus deixou você colher sem plantar. Isso é graça. A transformação que está acontecendo na sua vida, você que está aqui, que já está caminhando na fé, você recebeu a colheita sem plantar. Isso é graça, é um favor imerecido. E por que isso aconteceu, gente? Por que Deus deu a Adão essa oportunidade de colher sem plantar? Deu a nós a graça. Tirou todo o mérito do homem, porque ele sabia também que o homem não ia conseguir, então ficou tudo certo. Porque Deus não pode ser senhor de quem ele não provê. Se Deus não desse a graça,
Se Deus não fizesse em você, sem você plantar, sem você merecer, você bateria no peito e falaria que você consegue, que você fez. Mas isso não é evangelho. Evangelho é Deus fazendo por nós, sem merecermos e sem plantarmos. Deus é o provedor do homem. Deus deu a você. E Deus é o provedor. Agora eu vou dar um ensinamento aqui poderoso para vocês. Quem aqui ainda não casou? Quem aqui ainda não casou, levanta a mão aí. Quem ainda não casou, vai, é a hora da propaganda, gente. Levanta a mão aí. Deus é o provedor do homem, assim como o homem é o provedor da mulher. A mulher é para o homem aquilo que o homem é para Deus. Quem pegou? Deus é o provedor do homem, assim como o homem é o provedor da mulher. A mulher é para o homem aquilo que o homem é para Deus. O homem é a glória para Deus, assim como a mulher é a glória para o homem. E o homem precisa de 3 coisas para prover para essa mulher, que é o quê? Prover ela intelectualmente, biologicamente e financeiramente. Olha como é que a dinâmica da família, do casamento, exemplifica a dinâmica de Deus e o homem. É por isso que você vê uns homens feios casando com uma mulher bonita. Por quê? Porque o homem intelectualmente é admirável, é agradável. Tem uns irmãos, que se a gente botar para correr sozinho aqui, ele chega em segundo lugar. Porque ele não tem cognição suficiente para ser um homem que consegue prover uma mulher. Já é uma dica para vocês correrem. Essas meninas que não estão namorando, a mulher tem um drive instalado por Deus, por isso que o homem é o provedor dela, que ela admira o homem que é intelectualmente um provedor para ela, que a ensina sobre o mundo. Eu olho para o olho da minha esposa até hoje, eu fico admirado. Eu vejo a paixão no olho dela, mesmo eu sendo feio. Mas eu ensino ela tudo. Ela pode conversar comigo sobre filosofia, sobre igreja, sobre finanças, sobre empreendedorismo. Eu sou um provedor intelectual por ela. E a mulher, quando ela é nova, ela se apaixona porque o cara é bonito. Depois, quando ela fica velha, ela fica madura, ela se apaixona porque o homem é completo. Porque ele provê intelectualmente, biologicamente, financeiramente para ela. Quando elas são imaturas, se apaixona porque o cara é bonito. Agora, quando elas são maduras, ela se apaixona porque o homem é completo. Ele pode prover assim, pode ser a mulher, irmão, mais independente do mundo. Mas dentro dela, ela tem uma paixão. E quer ver um segredo? Compra um livro, lê o livro, depois tu dá para ela, quando ela começar a ler, tu vai explicar a ela. Provê intelectualmente para você ver. A mulher admira o homem, por quê? Porque é a dinâmica dos céus, é a dinâmica de Deus. Faz sentido ou não? Biologicamente, porque o homem tem a semente e a mulher tem a terra, que dá a luz à vida. E financeiramente, por quê? Porque o homem precisa entender o seu lugar de provisão. Dizem que se você comprar qualquer presente caro para sua mulher, acontece um feriado de 3 dias na sua casa. A mulher pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ela ama ser presenteada pelo seu marido. Por quê? Porque o homem é o provedor da mulher, independente de quem ela seja, de quanto dinheiro ela tenha, se ela ganha mais que o cara ou não. Existe um drive instalado nela pelos céus que ama esse homem provedor. E a mulher é a glória para o homem, assim como o homem é a glória para Deus. Faz sentido? Por isso, se você não achar essas características num homem, não case com ele. Só que o problema, querido, é que depois do pecado, o homem se acostumou a viver na morte.
E por isso que quando você chega num lugar de vida como a igreja, ouve os louvores, vê as pessoas falando de Jesus, ouve essa pregação, você percebe que você está morto e precisa voltar para a vida. Mas lá fora, quantos no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, estão mortos esperando você ser a vida de Deus neles? Esperando você ser a resposta para o mundo perdido. A vida com Deus não é só ser transformado, mas ser o agente de mudança para esse mundo. Querido, depois de Atos 2, a igreja, ela começa a viver uns fenômenos incompreendíveis. A palavra de Deus diz que a igreja em Atos 2, ela aceitava entregar todos os seus bens aos pés dos apóstolos e deixar tudo que tinha, todo o seu dinheiro, todas as suas finanças. As pessoas davam tudo que tinham para a igreja. Não dá para entender. E aquilo ali sempre me deu um sinal de pergunta. Por que que alguém entrega tudo que tem para Deus? A verdade é que se você for ler as cartas de 1 Tessalonicenses, aqueles indivíduos acreditavam na igreja primitiva que Jesus viria no próximo mês. Imagine você ver Jesus sendo assunto aos céus, você vê morto ressuscitando. Aquelas pessoas que estavam na igreja primitiva, muitos delas viram isso. Então eles não hesitavam em entregar tudo que tinham para viver uma vida com Deus. Só que se você for ver em 2 Tessalonicenses, a escatologia já começa a mudar um pouco. O texto já começa a dizer que Jesus vai demorar mais um pouco, parece ser assim. Eu penso que a igreja de Atos 2, ela entregou tudo o que tinha porque imaginava que Jesus viria nos próximos dias ou nos próximos meses. Eu imagino agora, por que eu e você, depois de 2000 anos, tão perto quanto eles imaginavam da volta de Jesus, não conseguem nem sair daqui e ser vida para alguém lá fora? Por que eu e você, ao ouvir uma mensagem como essa, não conseguimos entregar a nossa vida por inteiro? Não conseguimos deixar o nosso pecado e se arrepender? Porque nós falamos que Jesus vai voltar, mas muitos de nós nem acreditamos mais. Muitos de nós falamos com a nossa boca, mas não acreditamos com o nosso coração, com as nossas atitudes. Querido, eu vim te relembrar que Jesus vai voltar. E para terminar eu quero ler 2 Timóteo 3:1. Abre para mim. Olha o que a revelação do texto bíblico dizendo sobre pessoas, não é que está no mundo não, que está na igreja nos últimos tempos. E eu quero que você avalie segundo a sua razão, se nós não estamos nos últimos tempos e nós não deveríamos entregar tudo que temos, a nossa vida, o nosso tempo, todo o nosso ânimo para ser a vida de Deus para aqueles que estão mortos. Olha o que o texto diz. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus. Isso não é gente do mundo não, isso é gente dentro da igreja. Quantas pessoas que estão dentro da igreja que pecam, mas nem conseguem se arrepender mais, porque são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Irreconciliáveis. Você pode pregar sobre o céu ou o inferno, o amor de Deus ou a justiça de Deus, que esses homens não conseguem mais se converter. Eles não conseguem reconhecer a Cristo como suficiente Salvador e entregar sua vida a Ele. É como Mateus bem articulou aqui na escola bíblica dominical: são joios em meio ao trigo. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Esses homens, você pode olhar para eles, eles parecem piedosos,
Eles parecem homens de Deus, parecem mulheres de Deus, Mateus, como você bem disse, mas são filhos do diabo. Eles não estão no mundo, eles estão na igreja. É por isso que você precisa sair daqui hoje decidindo mudar de vida. É por isso que você precisa decidir hoje se reconciliar com a igreja. É por isso que você precisa decidir hoje aqui se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se você vai ser a terra boa ou a terra ruim. Se você vai entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Quem é você? Sabe o que mais me constrange diante dessa palavra? É que Deus nos deu o direito de colher sem nem plantar. A graça me esmaga todas as vezes que eu tento entender ou merecer o Evangelho. Eu não consigo entender um Deus bom se colocando na cruz por homens e mulheres ruins. O Evangelho é como um homem bom. O homem com maior reputação e caráter em uma cidade. Esse homem não tinha pecado, não tinha erros, era admirado por todas as pessoas ali naquele lugar. A palavra dele varia muito mais do que muitos oficiais, do que juízes naquele lugar. O homem fundou a cidade, não tinha erro algum no caráter daquele homem. Um dia um homem mau é preso, um homem que estuprou, matou, roubou, fez tudo de ruim que você possa imaginar, e esse homem é julgado à cadeira elétrica. No dia da cadeira elétrica, esperando a ordem para que aquele homem ruim fosse morto. De repente, aquele homem daquela cidade com a maior reputação, com o maior caráter, sem erro e sem pecado, entra correndo e diz: não matem esse homem ruim, porque na verdade foi eu que cometi os erros dele e eu vou morrer no seu lugar. O homem ruim é você. Você que pecou, que errou, que falhou inúmeras vezes, mas por causa da imensurável graça, por causa da inexplicável graça, por causa da abundante graça, um homem bom decidiu morrer no seu lugar. Aquele homem bom então foi para a cadeira elétrica e morreu no lugar de um homem ruim. Não há outra expressão melhor para o Evangelho que não seja um homem bom, sem erros e pecados, morrendo no lugar de alguém ruim. A pergunta agora é se você, diante dessa revelação da graça de Deus, ainda consegue rejeitar essa graça, ainda consegue olhar para aquilo que Deus fez por você e ainda continuar pecando e não se arrepender, ainda consegue sair daqui sem entregar sua vida para Jesus. A pergunta é se você que até compactua com o Evangelho, gosta das músicas, sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar, lembrou que você está morto e precisa da vida de Deus. A pergunta é se você vai sair daqui continuando na morte. A pergunta é se você que é membro dessa comunidade amanhã vai rejeitar o Evangelho que Deus confiou a você, e não vai ser vida no seu trabalho, não vai ser vida na sua faculdade. Querido, é impossível um cristão ir trabalhar num lugar e não ser vida de Deus lá, não ganhar alguém para Jesus, não falar de Jesus, não ser instrumento para Jesus. Não tem um lugar que eu não trabalhei que eu não ganhei alma para Jesus. E não é porque eu sou evangelista, não, é porque eu entendi o Evangelho. É o que eu entendi, a vida de Deus. Eu entendi que eu sou vida para aqueles que estão mortos. Deus, Ele insistiu em me usar. Mas porque talvez você seja amante de si mesmo, preocupado com seus próprios prazeres e não com amor a Deus, você nem lembra dele amanhã. Você nem lembra que você é a vida de Deus para aqueles que estão mortos. Eu quero convidar o pastor aqui, e nós vamos orar e fazer uma confissão de fé para você.
Se você entendeu essa boa palavra, se você entende que você tem um bom coração e que a semente do Evangelho precisa germinar em você, o primeiro passo é você confessar a Cristo. Eu quero te convidar a fazer parte disso conosco. Feche seus olhos, nós vamos orar.